paz do Senhor Jesus, aqui é a Gerlane Oliveira para o canal Chamadas por Deus. Estamos aqui hoje com o tema Você foi chamada para reconstruir. Isso mesmo, vamos estar lendo hoje sobre a história de Neemias. Neemias que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. E nós sabemos que Neemias não era um rei, ele não era um sacerdote, mas ele estava disposto, né? Ele estava disposto a ouvir a voz de Deus. Então, quando ele entendeu, quando ele soube que a cidade estava destruída, ele chorou muitíssimo, ele buscou a direção de Deus. Então, vamos ler um pouco aqui em Neemias, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, eu sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então aqui, Neemias, ao saber o que estava acontecendo do estado de Jerusalém, ele chorou muitíssimo, ele orou e ele jejuou. Então o que a gente entende é que quando as coisas estão destruídas, as coisas estão como se estivessem destruídas em nossa vida, nossos muros, como se estivessem caídos, derrubados, nós temos que ter uma decisão. Assim como Neemias, ele decidiu orar, jejuar, ele ficou triste, né? Porque quando a gente se depara com a situação que a gente vive, às vezes a gente quer chorar, mas a gente também tem que ter a atitude de orar e jejuar. Foi isso que Neemias fez. Neemias, ao saber do estado que estava em Jerusalém, ele chorou, ele jejuou e ele orou, ele buscou o direcionamento do Senhor. Neemias, ao saber daquela situação, ele ficou triste, mas ele também teve uma ação. É isso que nós devemos fazer. Às vezes você que está me assistindo hoje, a sua família, os muros da sua família, do seu casamento podem estar destruídos. Assim como Neemias, ele, ao saber daquilo, ele teve uma atitude. Nós temos também que ter essa atitude. Nós não podemos nos acostumar da forma que estamos. Às vezes o inimigo, ele destruiu a sua família, destruiu a sua casa, ele destruiu os teus sonhos. Mas hoje, mulher de Deus, homem de Deus que está assistindo esse vídeo, o Senhor, ele te chamou para reconstruir. Ele te chamou para reconstruir os muros. Mas isso nós temos que entender. Quais foram as ações que Neemias teve, né, para que aquilo acontecesse? Neemias, ele agiu, né? Primeiramente, ele orou. Ele buscou a direção de Deus. Ele não se preocupou com as críticas. Neemias não se preocupou com Sanbalate e Tobias que estavam ali criticando ele. Quantas das vezes nós começamos algo, mas a gente quer desanimar, a gente quer parar, porque muitas pessoas começam a criticar a gente. Eu comecei esse canal aqui no YouTube e às vezes, né, como eu falei antes, quando a gente decide começar algo, quando a gente decide construir algo, quando a gente decide começar algo, o inimigo ele se levanta. E assim, o inimigo tem se levantado também. Na minha vida não tem sido diferente. Desde que eu comecei a gravar os vídeos aqui pro canal, o inimigo tem se levantado, querendo que eu pare, querendo que eu desista, mas eu não vou desistir. Eu vou ser como Neemias, porque eu sei que através de mim, muitas pessoas serão abençoadas, serão tocadas, então eu não posso desistir. E aqui a gente viu que Neemias não desistiu com as críticas, por mais que o inimigo se levantou para tentar parar ele, ele não desistiu. E o Senhor já tem tocado no meu coração vários dias com esse tema, né, de Neemias. E hoje eu estou aqui gravando para vocês depois de alguns dias aqui sem gravar para o canal, porque a correria, eu tenho um bebê pequeno, é muita coisa, né? A gente tem que saber ali conciliar, mas eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre Neemias. Então é isso, Neemias, ele foi escolhido por Deus. Ele não era um homem com um cargo superior, ele não era rei, ele era simplesmente um copeiro, olha isso. Esses dias eu estava meditando nessa palavra e eu olhei, meu Deus, Neemias era apenas um copeiro do rei.
mas que se dispôs a reconstruir os muros. Quantas vezes a gente se acha incapaz, se acha pequeno, mas o Senhor me chamou, o Senhor te chamou para reconstruir. Para reconstruir, eu não sei qual é o muro que está destruído na tua vida. Talvez na tua família, talvez no teu casamento, talvez a sua vida espiritual, a sua vida profissional está destruída. Mas você pode, com as suas mãos e com a força de Deus, porque sozinho a gente não consegue. Neemias, ele teve a ajuda do povo. Às vezes nós temos também que ter essa ajuda, né? Primeiramente temos que buscar a ajuda de Deus. E às vezes nós temos que buscar a ajuda de outras pessoas. Quantas vezes nós estamos em uma depressão e algo assim, precisamos de uma ajuda de um psicólogo? Sim, às vezes nós cristãos não queremos, né? Não, mas eu não vou buscar essa ajuda. E nós precisamos dessa ajuda. Às vezes precisamos da ajuda do nosso pastor, de uma amiga. Nós temos que deixar o orgulho de lado, né? E buscar essa ajuda, porque sozinho a gente às vezes não consegue reconstruir. Neemias reconstruiu o muro em 52 dias, mas por quê? Porque ele teve ajuda, era algo quase impossível. Mas ele teve primeiramente a ajuda de Deus e depois teve a ajuda das pessoas, do povo. Então sozinho às vezes nós não conseguiremos. Então vamos buscar ajuda, vamos deixar o orgulho de lado. Olha aqui o que está escrito aqui em Neemias 2, em um versículo 17, que diz: Então disse, bem vede vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei com a mão do meu Deus que foram favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram, levantemos-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, Neemias, ao contar para aquelas pessoas, né, o que ele foi fazer, as pessoas se, né, propuseram ajudar ele. Então vamos nos esforçar, vamos ajudar. E às vezes, por mais difícil que seja, nós temos que buscar ajuda de pessoas que podem nos ajudar. É claro que a gente não vai buscar ajuda de pessoas que, né, não estão dispostas. Mas aqui as pessoas, ao ouvirem isso, que Neemias foi lá edificar o muro, eles se levantaram, vamos esforçar, vamos reconstruir o muro. Então é isso que eu deixo para você hoje. Se você está com a sua vida destruída, eu não sei o que você precisa reconstruir hoje. A Bíblia fala o seguinte para nós mulheres: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Às vezes nós podemos, às vezes tem mulheres aqui que estão assistindo esse vídeo que pode ter destruído a sua própria casa, a sua própria família, por falta de sabedoria, porque muitas vezes nós fazemos isso, mas nós também temos poder através do nosso Deus, com a força do nosso Deus, a reconstruir a nossa casa, a nossa família. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda de alguém, mas não desista, não desanima, não olhe para trás. Esforça as suas mãos, porque a nossa obra terá uma recompensa. Neemias reconstruiu um muro e ali muitas pessoas puderam voltar para Jerusalém. Então, através de você, Deus quer mudar histórias, Deus quer mudar vidas, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar a tua história. Então, mulher de Deus que está assistindo esse vídeo, se você foi tocado, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de ânimo, que às vezes está desanimado, que está com a sua vida destruída, que está olhando ali, parece não ter solução. Mostre esse vídeo, envie esse vídeo para essa pessoa, tá bom? E você também pode compartilhar esse vídeo, deixe o seu like e esteja aqui nos próximos vídeos, tá bem? Que Deus possa abençoar a sua vida.